E vamos falar do Lula? Vamos falar de bastidor? Vou vir para a câmera 1. Gente, o presidente Lula delegou para os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Fernando Haddad, da Fazenda, as articulações da reforma tributária. Não é que ele está totalmente alijado, ele vem sendo informado por ambos das negociações. Ontem mesmo à tarde ele teve uma reunião com Padilha, está dando as diretrizes, mas não entrou diretamente nessa que é a principal pauta econômica do seu governo, pode ser o seu principal legado na economia. Facilita essa estratégia do Planalto de proteger o Lula o fato do presidente da Câmara, Arthur Lira, ter tomado para si essa missão de pautar e aprovar a reforma tributária. O Lira também quer ser pai dessa criança. É uma situação muito diferente. Por exemplo, vocês vão lembrar da medida provisória que formava a esplanada dos ministérios. Ali você teve uma crise imensa. O Lula teve que participar ativamente, determinando a liberação de emendas, falando com Arthur Lira. Naquela ocasião, o presidente da Câmara disse que era um assunto de governo, não era um assunto de país. Desimpedido dessa articulação direta, Lula ontem deu recados ao Centrão, empoderou Nízia Trindade no cargo, dizendo que o Ministério da Saúde é atribuição dele, que não daria isso para partido nenhum, e está batendo há dias em Jair Bolsonaro. Ontem chamou ele de genocida, dias atrás tinha se referido indiretamente ao ex-presidente como titica. Então está fazendo ali esse enfrentamento mais político e não está colocando a mão diretamente na articulação política, na articulação com o Congresso Nacional. Chamo Leandro Rezende, Basília Rodrigues. Basília, qual é a avaliação hoje, aí na capital federal, dessa estratégia do Lula de dar um passinho para trás e deixar na mão dos seus ministros? Olha, o governo tem um problema de comunicação com o Congresso Nacional, né? Alguns ministros que poderiam se vestir dessa indumentária de articulador político, o próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, acaba mantendo uma posição muito discreta, né? E quando ele surge no Congresso, já é ali o último momento de articulação mesmo, é quando a situação está bem grave. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido cobrado pelas cúpulas do Congresso a entrar mais nessa articulação. Veja que, para a aprovação daquela MP da reestruturação da esplanada dos ministérios, né, a nova configuração, se não fosse a ligação de Lula para Lira, talvez aquilo não tivesse acontecido. Queriam dar um troco, né, queriam dar um recado ao Palácio do Planalto. No atual contexto, para aprovação da reforma tributária, é algo que importa mais o Estado do que o próprio governo em si, né? É algo que importa mais as diferentes bancadas do que o DNA do governo lulista. A MP da reestruturação era ali de cós salteado a cara do governo, por isso que não contou, no primeiro momento, com votos suficientes para aprovação. Mas agora que a gente está falando da reforma tributária, aí não é questão de governo, isso deveria ser colocado em discussão. O que o presidente Lula, a partir do seu bastidor, me parece querer delegar é que, em algumas situações, a máquina, o Palácio do Planalto tem que funcionar, não ele se colocando pessoalmente nessa articulação, porque ele seria como uma arma estratégica para momentos realmente cruciais, aprovações em que, se ele não entrar, não saem, para que tenha sempre esse fator surpresa de ainda ter esse esforço a mais de colocar Lula na articulação política. Eu costumo dizer, Raquel, Leandro, que a gente só está nos 6 meses de 4 anos. Se o presidente Lula não utilizar das ferramentas que tem aí, como os seus próprios ministros nessa articulação, e se envolver pessoalmente, diretamente em todos os assuntos, levando em consideração o presidente da República, a extensa agenda dentro e fora do Brasil, é algo inexequível. Não tem como, né, ele manter a vida, eu nem falo da disputa ali da vida pessoal com a vida como presidente da República. Como presidente da República mesmo, seria atribuições demais para ele conseguir dirimir num dia de ligações e de encontros, né? Alguns políticos tratam para si como uma agenda monotemática sempre articular. Mas
tem que ter os seus aliados fazendo parte dessa articulação também. Não dá para se meter em todos os assuntos, ou então na hora de tirar ali da cartola uma carta final, um fator surpresa, né? Aquela chave que vai abrir o cofre, né? No caso das emendas parlamentares, você acabaria eliminando essas armas usando sempre o fator Lula em todas as negociações, tentando tirar uma análise do bastidor que você está nos trazendo. Veja que quando precisa, o Lula vai lá e sim faz uma intervenção, né? Vai lá e atua diretamente. Só que na maior parte do dia, ele precisa mesmo ter os seus ministros atuando. São 37 áreas, 37 caixinhas de naturezas diferentes de problemas. Se ele fosse atuar em tudo, aí a gente nem precisaria, né, ter uma esplanada tão extensa. Leandro, Basílio traz um ponto, né, que o Lula tem que ser essa arma de última instância. A reflexão que eu jogo para você é se ele não está deixando o protagonismo demais para Arthur Lira. Nesse caso, me parece que como o Lira assumiu essa responsabilidade, né, o protagonismo vai ser tem sido do presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele chamou a responsabilidade da reforma tributária e, enfim, não tem muito para onde correr, né? Isso está dado, o Lira chamou, prometeu voto, disse que ia ser um movimento histórico e tudo mais. E, enfim, está passando aí o trator para ver se consegue aprovar essa reforma que não sai do papel há tantas décadas já, né? Não são nem anos. Nesse caso, né, o que a gente está observando é que o governo está num consórcio com o Centrão, um consórcio parecido com o que foi feito ali para a aprovação do marco fiscal na Câmara dos Deputados, né? Porque é uma pauta que não tem ali a questão de costumes incutida, é uma pauta muito econômica e o governo que não tem uma base que lhe permita, né, passar o que quiser na Câmara, precisa se associar ao Centrão, consegue fazer isso em pautas econômicas. Está com alguma ali dificuldade de conseguir votos dentro de alguns partidos, mas, enfim, não é nada que, em indo para a votação, vai ser uma surpresa se a reforma não tiver votos suficientes para passar, até porque o Lira só vai colocar em votação se tiver certeza de que ela vai ser aprovada, né? A oposição está ali avaliando o que fazer, daqui a pouco a gente fala disso, mas, enfim, é um cenário em que o Lira conseguiu se fazer essa dobradinha com o governo e a coisa andou do mesmo modo que andou depois de um tempo, claro, com relação ao marco fiscal. Eu acho que concordo com vocês dois e acho que o Lula não tinha muita opção, porque quem tem voto para aprovar essa reforma é o Centrão, quem tem voto para aprovar essa reforma é Arthur Lira.